Olá, pessoal! Nós estamos aqui com mais um podcast Fora dos Autos e hoje nós estamos com um assunto super interessante para tratar com vocês e polêmico também, né? Interessante e polêmico. Então, eu trouxe duas convidadas maravilhosas e agora nós vamos conversar com a Monique. Ela é psicóloga clínica, atende também em forma online. E nós vamos falar hoje sobre os bets, os famosos jogos online, né? Jogos de apostas, jogos online. Então, eu queria apresentar para vocês a Monique. Oi, Mo, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bom? Prazer estar aqui com você, com todos vocês aí que nos acompanham também. Então, vamos lá, vamos para nosso bate-papo, né? É um assunto muito polêmico, né, amor? É um Sim. assunto que está aí bem em alta, né? Tem bastante gente sempre comentando sobre esses jogos. E o pessoal fala muito sobre os jogos, sobre as empresas que fazem essa divulgação dos jogos, mas eu não vejo muito falar sobre o consumidor final, que é a pessoa, o apostador. Uhum. Como que ele fica? Então, eu queria entrar mais nesse assunto com você, dessa forma clínica, né? Do lado mais Emocional, né? Psíquico. Isso. Uhum. Para saber como que ele fica. Uhum. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é se existe um perfil psicológico mais vulnerável a cair nesse tipo de jogo, né? Ou você acha que qualquer pessoa pode estar sujeita aí a entrar nesses jogos de aposta, assim? Assim, né? Tem várias perspectivas que a gente pode olhar isso. Todo mundo é sujeito aos jogos de aposta, né? A gente vê, assim, quando a gente olha para um lado social, a gente vê a questão da insegurança financeira, né? Que o país acaba enfrentando, a grande parte da população brasileira, né? Então, isso já é um primeiro indício, né? Assim, quando a gente olha de uma maneira ampliada e geral, né? De que, sim, muitas pessoas estão nesse risco, né? Agora, assim, quando a gente vai afunilando, né? E a gente olha para um lado mais, né? De vulnerabilidade psíquica, né? A gente olha e vê que realmente existem pessoas que têm um potencial maior de acabarem caindo nessa armadilha, né? Que são pessoas que já têm, às vezes, um quadro de ansiedade, né? Um quadro de depressão. Pessoas também que já têm uma certa compulsão, né? Uma tendência à compulsão, à impulsividade, baixa autoestima, né? Então, são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior de serem atraídas pelos jogos de azar. Para cair, né, nessas armadilhas, vamos dizer Isso. assim, né? E você sabe me dizer o que acontece na mente da pessoa, por exemplo, quando ela perde, ela se vê assim, sem... eu apostei, eu fui lá, eu apostei e não foi o que eu esperava e eu acabei perdendo tudo. Já teve algum caso, assim? Uhum. Não sei se tem algo... Então, né, a gente pensa às vezes que a perder, quando faz a primeira aposta e perde, né, pode ser que ali seja, não, perdi a primeira, eu vou parar, né? Só que o que acontece? Em alguns casos, na verdade, a perder ali o jogo, a aposta, aumenta ainda mais a tendência dele jogar. Por quê? No nosso cérebro nós temos um sistema chamado sistema límbico, né? E dentro desse sistema, que ali a gente vai falar sobre as emoções, sobre o prazer, né? A gente tem um circuito chamado do prazer e da recompensa. Então, assim, quando ele perde, esse circuito ele é ativado, então ele vai tentando, né, jogar mais para ele poder receber essa recompensa, né, como eu havia falado. Então, assim, então perder pode causar o efeito contrário de aumentar a compulsão do jogo, né? Nossa, isso é muito interessante, porque pode ser exatamente esse o intuito, né, da pessoa. Justamente né? É por aí que ele é capturado pelo porque jogo. quanto mais ele joga, mais... Porque eu até cheguei a pensar que pudesse ser ao contrário. Quanto mais eu jogo, mais eu ganho, mais eu quero jogar. Uhum. Mas existe essa forma também, né, que a pessoa ela quer ter o prazer do ganho. Ela vai em busca, né, de recuperar aquilo, né, da recompensa. E assim, é interessante porque a gente pode olhar o quanto que também o jogo ele pode ser um refúgio, né, para a pessoa, assim, como uma negação da própria realidade, do sofrimento que vem a ser realidade. A gente olha o jogo, mas a gente pode olhar qualquer outro tipo de vício também, né? Ele pode estar nesse lugar na vida da pessoa também, como uma fuga daquela situação, um refúgio daquele sofrimento que ela enfrenta, no caso de uma ansiedade, depressão, como a gente havia falado.
Tem muita gente que vai, às vezes tem essa ansiedade e vai para um lado de bebidas alcoólicas, drogas. Você acha que tá ligado? Você acha que tem uma ligação? Assim, é o mesmo tipo de pessoa que pode ser viciada num jogo? É o mesmo tipo de vício, essa fuga? Não sei se... Assim, não dá pra gente afirmar, né? Porque aí a gente precisa tratar cada caso de acordo com, né, a sua demanda ali, né? A subjetividade da pessoa, ou seja, né, a vida dela única e exclusiva, né? Mas, assim, a gente vê que os tipos de vício, né, drogas, eles afetam, de certa maneira, ali o corpo físico da pessoa, né? Ela tem ali reações fisiológicas, né? Agora, o jogo, ele fica ligado muito à parte psíquica, né? Então, assim, é muito difícil você identificar, né? E sinais de que você está caindo naquilo, né? Porque fica muito dentro de um aspecto, como eu dizia, subjetivo, né? Mental, né? Não tem tanta reação fisiológica quando você joga, assim, que eu digo, por exemplo, quando a gente vai, né, falar sobre o uso de droga, né, a pessoa, ela tem alucinações, delírios, a bebida alcoólica, né? Então, assim, você percebe, né, fisicamente que houve uma alteração. Na Agora, hora. né, agora, no jogo, não. Né? Ela fica ali realmente num campo psíquico, né? Entendi. E você, quais são os danos, assim, visíveis ao longo prazo, assim, que a gente consegue perceber, assim? Então, né, um isolamento social, né, assim, aumento do quadro de ansiedade, de depressão, né? A gente vê, assim, a pessoa, ela deprime muito mais, ela pode ter quadro de insônia também, né? Então, assim, é um prejuízo muito grande à qualidade de vida dessa pessoa, à saúde mental dela. E normalmente essas pessoas, elas continuam fazendo as suas outras atividades, trabalhando, estudando, ou é que ele fica como se fosse um vício realmente igual um videogame, alguma coisa assim que a pessoa não consegue mais parar, assim, até... São quadros, né, que a gente pode colocar. Quando a gente começa ali no início, pode ser que o prejuízo não seja tão visível. Agora, à medida que vai se intensificando, o prejuízo começa a ser visível. O prejuízo financeiro, né? Como eu disse, conflitos ali dentro da família, a pessoa começa a mentir, né? Da quantia que ela está apostando, né? Ela começa a esconder toda essa realidade, né? Então, assim, isso é ali o prejuízo realmente, né, da vida da pessoa. Aí que, às vezes, a gente consegue perceber que o jogo deixou de ser a diversão, né? E passou a ser um problema. Um quadro, realmente, que precisa de um acompanhamento, né? E quando a pessoa percebe isso, ela consegue ter essa percepção de que realmente virou um problema. Qual que é o primeiro passo que ela pode tomar para que isso pare, né? De ocorrer, para que ela consiga voltar a ter o controle? Aonde ela consegue buscar ajuda? O que ela consegue fazer para... Assim, né? Primeiro, né? Vamos colocar, acho que é importante perceber, né? Quando a diversão virou vício, né? Quando ela perde a qualidade de vida, né? Quando as esferas da vida dela são afetadas, trabalho, relacionamento, vida financeira, né? Então, assim, ela começa a realmente entrar numa compulsão de... Ela não está jogando, mas ela está pensando no jogo, né? Ela começa a mentir, né, de que ela está jogando ou da quantidade de dinheiro que ela está colocando ali, né? Então, ela percebe que ela vai sempre pondo mais, né? Então, esses, assim, são os principais e primeiros indícios, né, de que ela está realmente entrando num quadro que precisa de um cuidado, né? E onde que ela busca ajuda? Primeiro, né, o primeiro passo é a tomada de consciência, a coragem para realmente se perceber dessa forma, né, e buscar ajuda. Uma ajuda psicológica, né, para lidar com a impulsividade, com a compulsão, né? Às vezes ela já está também dentro de um quadro de um transtorno ali de controle de impulso, né? E uma ajuda talvez psiquiátrica, né, dependendo do quadro.
A gente percebe também, Fernanda, que às vezes a pessoa chega nesse quadro e ela já perdeu. Ela não tem como buscar uma ajuda, vamos colocar assim, no nível privado, né? Ela buscar uma consulta particular. Então, ela tem os órgãos públicos, como o SUS, que pode dar um suporte, né? O Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, né? Existem também, em algumas cidades, grupos de apoio, assim como a gente tem o AA, né, de Alcoólicos Anônimos, a gente tem também o GA, né, que é Jogadores Anônimos. Então, o que ela precisa é pedir ajuda, né? E, assim, e buscar, se ela não tem condições financeiras para arcar com o tratamento, que ela busque realmente ali o serviço público, o SUS, que dá um suporte muito bom e grande também agora para esse tipo de vício que tem aumentado, né? E isso é muito interessante, né? Porque muita gente só percebe, só tem essa percepção na hora que já perdeu muita coisa, né? Já vi, né, notícias de pessoa que vendeu o carro, que ficou sem a casa, que pegou o dinheiro guardado e acabou usando para jogar. E a hora que ela percebe que isso... Só nessa hora, né? Na hora que ela vê que ela já perdeu tudo. Então, isso é importante, né? Saber que existem outros meios que não são só o particular para que ela consiga essa assistência. Sim. Né? A família precisa estar muito atenta também, né? A partir do momento que percebeu ali algum sinal, né? De, eu joguei, perdi, mas vou parar, não vou mais mexer com isso. Ainda assim, é necessário acompanhar. Né? Porque às vezes a pessoa não se percebe que ela está entrando nesse quadro, né? Então, o apoio familiar, o direcionamento, ele também é muito importante. E como que isso pode ocorrer? Porque muita gente mente, fala que não tô jogando, ou eu nunca joguei. É difícil também, às vezes, para as pessoas que estão ao redor conseguir acompanhar, né? Para conseguir dar um chacoalhão e falar assim, olha, calma, isso daqui já parou de ser uma diversão. Porque o que parece é que eles já fazem... tudo isso com esse intuito, né? Da pessoa se tornar dependente desse emocional que você falou, desse ato de recompensa. Então, isso que eu acho que já é uma teia, né? Para fazer o consumidor, pra o jogador, né? atrair. Assim, é difícil realmente, né? À medida que a pessoa esconde ali, né? Só que vai chegar um momento que não vai ser possível esconder, né? Pelo fato da própria questão financeira, né? Da dificuldade de... pagar as contas, né? Então, precisa chegar a essa superfície, né? Da organização familiar para que a pessoa perceba, né? O que acontece muitas vezes? Houve ali a pessoa, o endividamento, né? Aí a família tenta ali auxiliar, enfim, faz um empréstimo para pagar aquela dívida. Porém, é preciso tomar cuidado para que a pessoa não caia de novo, né? E aí é onde eu falo que precisa acompanhar, né? Porque acontece muito, a gente tem já históricos assim de que a pessoa ela entrou nesse quadro, né, do vício, realmente ela perdeu tudo, houve ali um levantamento de recurso, só que ela voltou, né, para o vício. E aí, enfim, né, também... acabou tirando a própria vida, né? Acontece muito, a gente tem chegado a esses quadros, né? De ideação suicida e até mesmo a tentativa de suicídio. Então, realmente, é um problema, né? Público que a gente precisa, de fato, falar sobre isso. Sim. A gente precisa trazer, né? Para conversa, trazer para pensar como que a gente, enquanto sociedade, né? Vai olhar para tudo isso, né? Diante... como você falava no início, desse boom, né? E a gente vê da influência de certas pessoas dentro da mídia, né? Que fazem propaganda, né? E tudo mais das bets e lucram até mesmo com o sofrimento do outro, né? Com essa perca, né? Da pessoa, assim. Que foi isso. Um dos estudos que eu fiz é que eles realmente ganham em cima do que o consumidor, do que o jogador... ele perde. E isso é muito importante a gente falar sobre. E essa visão do consumo, era que eu mais queria trazer, porque essa visão por trás
desse glamour, dessa aposta, vamos lá, vamos jogar. Existe um consumidor que é que se torna viciado nisso, ele não consegue parar e existe todo um sofrimento por trás, tanto para ele quanto para a família. Por isso que foi muito importante você ter falado desses meios da pessoa ajuda, conseguir ajuda, né? Aqui em Marília também tem o CAPS, né? O CAPS, que ele pode né? procurar o Centro de Atenção Psicossocial. Eu queria conversar muito mais, eu queria saber até dados, assim, perguntar se existe uma idade, assim, algo do tipo. Tem uma idade? Então, hoje a gente vê que afeta todo tipo de público, né? Não tem enfim, desde ali, né, do adulto, jovem adulto, até o idoso. Entendi. Bom, gente, mas eu não posso ficar conversando com a Monique mais, porque a gente tem um tempinho, mas eu queria te agradecer, obrigada por ter vindo, por ter topado participar do Eu que agradeço pela oportunidade, acho que sempre é importante, né, o que a gente puder esclarecer a respeito da saúde mental, né, de como a gente pode auxiliar e ajudar no sofrimento psíquico das pessoas, eu acho que é uma grande oportunidade, com certeza. Sim. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E agora nós vamos entrevistar a Débora. A Débora, ela é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unimar. E ela vai bater um papinho com a gente pra gente saber como que funciona essa parte do glamour, né? Como que funciona antes de chegar a esse jogador final aí, como que ele, antes dele acontecer com ele, que a Monique acabou de dizer, existe todo um processo para que ele seja atraído ao jogo. E agora nós vamos conversar com a Débora. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer é nosso, Débora, te receber aqui. Você que, pra mim, eu te admiro demais. Sempre te admirei muito. Pra mim, é a rainha do marketing, da publicidade. Então, você tem uma história com a gente, né? Eu tenho um pezinho ali na publicidade. Nunca saiu de mim a publicidade. E aí, a gente tá vendo agora, né? Sim! Os seus dons de comunicação. Aflorando. É verdade. Dé, eu queria perguntar pra você sobre, né, esse tema que nós estamos, bem polêmico, que nós estamos abordando hoje. Sobre esses influenciadores, times de futebol, essas propagandas chamativas, assim. O que você acha sobre isso, sobre esses influencers que divulgam, né, casas de aposta, que divulgam esses jogos? Vamos lá, é uma temática importante de ser falada. Eu acho assim, parabéns pelo assunto, porque é muito, muito importante a gente aqui no Brasil discutir sobre isso e entender o cenário, né? Então, assim, primeira coisa, esses jogos, né, de aposta online, enfim, eles vêm com uma pegada para o consumidor, para a pessoa que vai querer apostar, de que ela vai conseguir realizar o sonho dela. Ela vai conseguir sair vai conseguir ter dinheiro, prosperidade, vai resolver os problemas financeiros, seus problemas sociais, os seus problemas pessoais. Então, diante disso, e como a gente sabe que o jogo, né, a gente sempre fala, né? Jogo é um jogo de azar, ele tem uma aposta, você pode ganhar, você pode perder. O que ele precisa? Ele precisa de pessoas que dão autoridade para isso. Essas empresas, elas precisam trazer autoridade para falar assim, olha, você está fazendo, esse é um jogo, mas olha que bacana ali, um influenciador, um jogador de futebol, uma atriz, uma pessoa influenciadora digital, falando que aquilo é legal, dando autoridade para aquilo, né? Endossando aquilo. Então, quando a pessoa olha isso, ela se sente muito mais segura, né? E essa é a estratégia que as empresas, esses bets, né, da vida que estão fazendo. Eles usam, né, dessa forma, dessa estratégia de influenciadores para o quê? Para usar o nome deles. Eles já têm uma imagem pré-definida com todo mundo. As pessoas reconhecem essas pessoas como pessoas que eles gostam, que eles confiam, né? Sim. E aí, é o casamento perfeito. E eles começam a fazer isso. Existe, a gente sempre faz esses questionamentos de até onde isso é bom ou ruim. Na verdade, você ser um influenciador que fale daquela empresa, não tem problema nenhum. Eu acho que o grande problema hoje que a gente tem que levar em conta é como que é passado essa informação.
O Código de Regulamentação, o Código de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, ele já fez agora um anexo específico só para jogos. Falando o quê? Né? Ele vem numa pegada muito parecida com a pegada do anexo de criança e de bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, você não pode fazer esse tipo de anúncio para menores de 18 anos. As pessoas, os influenciadores que vão ser usados na campanha, eles têm que ter especificamente mais de 21 anos. Então, não pode ter nos anúncios, por exemplo, elementos gráficos infantis. Não pode ter nada que sirva de um apelo que chame a atenção de uma criança. Então, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com bebida alcoólica. Você não pode veicular em determinados horários. Você não pode veicular, por exemplo, em programas que são destinados para pessoas menores de 18 anos. Então, tem uma série de normas que foram colocadas e que precisam ser atendidas. O que eu percebo? Que não existe essa fiscalização. Isso que eu ia perguntar, como que vai tentar bater em cima disso nesse mundo de internet que é tão... É muito grande. E vou dizer para você, eu fiz uma pequena pesquisa, eu tenho pessoas que estão com filho assistindo dentro de um aplicativo de louvor da palavra do dia, tá? E aparece o comercial de joguinho. E nesse caso de ser, por exemplo, um tigrinho? Uhum. Isso também não está vinculado a uma imagem? O tigrinho é totalmente infantilizado. Né? Assim, ele é uma coisa assim, que está totalmente fora. Só que o que acontece dentro da legislação da publicidade? É preciso que haja uma manifestação da sociedade falando que aquilo está errado. Uhum. Enquanto isso, não existe essa fiscalização ativa de quem criou essa norma. Então, assim, olha, meu filho assistiu essa propaganda, apareceu para ele, tem infantil, tem o tigrinho, que tem um apelo totalmente infantil, e aí sim acontece todo esse processo. Então, assim, é muito difícil. Por exemplo, não pode você, nessas campanhas, você mostrar que pode ser que você fique rico. Você sempre fala, não, agora você vai acertar a sua vida, vai lá. Você não pode dar essa promessa. E é o que a maioria das pessoas entendem, que aquilo ali vai trazer uma vida que ela sempre sonhou. Sim. Ontem passou na CNN falando que os brasileiros, eles gastam, porque isso é gastar, tá? Sim. Eles gastam mais de 30 bilhões de reais por mês em jogos online. Gente, é muita coisa. Então, o que acontece? Já existem estudos que mostram que os brasileiros de menor renda estão deixando de comer, estão deixando de pagar contas básicas no desejo, na esperança de que eu vou jogar porque eu vou ganhar. E aí, o que acontece? Como não existe, principalmente dos mais vulneráveis, essa população que não teve uma educação, não tem acesso a uma informação real, não tem esse discernimento, de repente, ela ganha R$600 num dia. Ela acha que ela ganhou R$600, ela não consegue entender que ela já gastou lá 800 para trás. E ela vai perder mais lá na frente. Então, eles vivem numa falsa... E detalhe, acham até que isso pode ser, que também não pode ser veiculado dessa forma, mas que é como se fosse uma renda. Faça uma renda extra. Fique aqui, vai jogando. Você não pode também falar isso. E acontece. Então, assim, a gente tem ali um serviço que é muito delicado, que é muito difícil de você, assim, de você gerenciar para poder usá-lo, assim, quero jogar de vez em quando. Você ter, assim, ali um critério de na hora que eu tenho que parar. Então, é difícil. E eles mesmos não colocam isso, não, né? Não colocam. Tem que existir também, é obrigatório, por exemplo, que nem o comercial de cerveja, que tem que estar lá, é proibido para menores de 18 anos, beba com moderação. Sim. Então, fala lá, por exemplo, aposta não é dinheiro certo, faça isso. Como cigarro, é a mesma coisa, que aparece existe. Na capinha. Mas a gente sabe que esse tipo de... ela faz você parar e entender que, olha, cuidado, mas não breca. Não é isso. Não breca. Então, eu acho que uma solução
para tudo isso seria realmente uma mais assim ação dentro das escolas, principalmente com esse jovem que vai, para poder ensinar, explicar para ele abertamente o que significa isso, até onde ele pode ir. Uma educação, que nem educação financeira, que nem a gente tem educação sexual, a gente tem que ter esse tipo de educação para isso agora, Sim. porque veio com tudo. Todos os times hoje têm patrocínio, o patrocínio é uma bet. Todos. O Palmeiras foi o último que entrou. Então, assim, olha como isso está crescendo. Tá assim, muito, é muito muito forte. E você junta aí com o futebol, que é uma paixão do Brasil, do brasileiro, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Elas são sedutoras porque o que elas prometem, o que elas falam é assim, ó, você tem a chance de você ficar milionário. Sim. Você tem a chance de ficar rico. E aí você coloca o quê? R$1, R$10, não sei quanto que é, mas assim, com um pouquinho você já pode. Então dá aquela impressão que, ó, não vai nem fazer diferença. Então, ela é sedutora no que ela, na possibilidade de acontecer isso, né? Então, e aí a gente também vê muitos casos de influenciadores que estão na mira aí da justiça, de pessoas que começam a mostrar, fazer enganação. Né? Sim. Então, olha aqui, tô aqui de Ferrari, tô em Dubai, e uma série de coisas. Que já tinham tudo Sim. isso, que ganham, nossa, um valor exorbitante por divulgar esses jogos, né? Ostentando com algo então, que assim, a gente, população não vai ter. Num país nosso, com tanta desigualdade, né? Querendo, assim, eu acho assim, manipular as pessoas para achar que elas vão poder ter uma vida dessa. Isso não existe. Pra você ganhar dinheiro, mesmo você tem que trabalhar e trabalhar muito. Né? Para você ter uma vida digna. É um ou outro que se desponta, que tem realmente algo espetacular que o fez ficar assim. Então, um cantor, um jogador, mas assim, assim, na maioria das vezes, é trabalhando. Ô, Débora, e você acha que se esses influenciadores parassem de divulgar e começassem a falar a real, né, pros internautas lá, né, pros seguidores, você acha que diminuiria esse valor, igual você falou, de 30 bilhões, né? 30 bilhões. 30 bilhões por mês. Você acha que isso daí diminuiria? Olha, ou já é uma coisa que... Não, eu acho assim. Eu acho que quem tá jogando já tá nessa já tá coisa. ali, né? Mas eu acho que, assim, o influenciador, ele precisa ser real. Ele fala, olha, gente, eu jogo, é bacana, olha aqui, eu tô jogando, mas cuidado. Ele tem que alertar. Ele não pode só divulgar. Porque aí fica naquela assim, aquela propaganda que é só, olha, na expectativa. Sim. Então, eu acho que falta um pouquinho do influenciador. E se eu fosse uma influenciadora que tivesse, eu acho que eu queria ter esse cuidado de falar, gente, tomem cuidado. Então, vamos lá. Quanto que você pode investir tirar do teu dinheiro por mês para poder fazer isso? Como um lazer. Sim. Então, é isso. Eu acho que falta informação para essas pessoas. Sim. Ela tem o direito da informação, mas está faltando isso para elas, entendeu? Sim. Essa informação clara e real. Você, a chance de você ganhar... Olha, por que quando você fala, por exemplo, na loteria, Mega Sena da Virada, sim. ali fala, a tua chance é de... Então, você sabe, eu jogo do mesmo jeito, mas eu sei que eu não vou ganhar, que assim, que é muito difícil eu ganhar. Mas a gente joga. Mas você tem essa consciência. Mas ali vem de uma ilusão, né? Ali tá muito fácil. Então, assim, eu acho que... E é rapidinho, você pega ali eu acho que falta um pouco... eu acho que se os influenciadores tivessem essa consciência de jogar real, né? Da verdadeira, do que é. É legal, é gostoso, é bacana, mas, né? Não é um meio de vida. Não é um meio de vida. Eu acho que poderia ajudar bastante, né? Assim, porque as pessoas gostam de fazer isso, ok, mas elas precisam estar conscientes do que ela está fazendo. E eu acho que falta isso daí. Débora, muito obrigada. Eu queria falar um monte com você ainda. Eu não sei, a gente tem tempo ainda? Não, tem tempo. Que pena. Que pena, Na porque é um assunto volto. muito, muito interessante. E uma coisa que eu só queria, para finalizar, é que hoje me perguntaram assim, porque foi regulamentado, né, em leis, né, abriu uma lei sobre esses jogos de azar e tudo. E me perguntaram assim, você acha que é correto, né, você ter isso em regulamentação
judicial, tudo. E eu acho que se não tem lei, não tem como fiscalizar, não dá para fazer, não tem jurisdição sem lei, né? Então, igual você falou nesse caso, que precisa acionar o órgão da publicidade para falar, ó, tem um tigrinho aqui, esse tigrinho não é certo, ele tá infantilizado, não pode, tem uma regulamentação. No direito também. No direito também existe isso. Então, esses jogos sempre existiram. Sim. E vai sempre existir. Exato. Era maquininha de caça-níquel, era... Bingo, todos quantas eles. casas de bingo. Só que agora você pode... você tem algo que vai assegurar quem está usando, que é a legislação. Então, quem se sentir aí indenizado, pode acionar eu acho que órgãos. exatamente isso. Não dá pra gente fingir que não existe. Que não existe. Mas eu acho que dá pra gente entender como funciona. Como funciona. E aí tentar cada vez mais ter um consumo consciente desse tipo de lazer, mas vamos dizer assim. Eu acho que é isso. O que a gente precisa é educar o pessoal, educar o povo. A gente precisa se educar para entender até onde a gente pode, quais são os nossos limites. Exatamente. E a gente espera aí que dê tudo certo, né? Deus Então, quiser. que esses números diminuam, que as pessoas consigam ter uma consciência melhor aí dos atos, né? Débora, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada você é por maravilhosa. Você é maravilhosa. E eu espero tirar 10 nesse trabalho, viu, professor? Porque foi pouquíssimo tempo que eu tive para fazer esse trabalho. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau.